tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para falar um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa, sobre comunicação efetiva, sobre escrever certo, falar direito e realmente ser entendido. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da gramática da língua portuguesa. Não se assustem, não é um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes a gente não consegue compreender a gramática da língua portuguesa porque a gente não começa de um passo simples, que é entender quais são as partes da menor, da maior, que compõem a gramática da língua portuguesa. Hoje eu vou falar um pouquinho, sem usar termos técnicos, sem usar morfologia, semântica, sintaxe, sem usar muito esses termos próprios da gramática da língua portuguesa. Vou tentar usar aí termos mais simples para que a gente consiga dissecar um pouquinho a gramática da língua portuguesa. Então, primeiramente, a gente trabalha com sons. Então, a menor parte da gramática da língua portuguesa diz respeito aos sons, aos fonemas. Então, o que sai do nosso aparelho fonador, né? Que é o que faz com que nós falemos ou com que nós escrevemos e aquilo seja um som na nossa mente. Então, essa é a menor parte. Depois do som, a gente trabalha as palavras. Então, a junção de sons, a junção de fonemas, e aí a gente trabalha as palavras. Então, som, palavras. Depois de palavras, nós temos as frases e as orações. Então, a gente junta palavras para criar frases. Aí seria a sintaxe, que para muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças. Mas nada mais é do que entender a frase, do que entender o que determinadas palavras, quando se juntam, formam uma frase, para formar o quê? Um sentido. Muitas vezes uma palavra isolada, ela não quer dizer muita coisa. Outras sim, são frases. Se eu gritar socorro, todo mundo vai entender que eu preciso de ajuda. É apenas uma palavra, mas também é uma frase. Mas eu estou aqui. Aí eu tenho 3 palavras que compõem uma frase. Cada uma com a sua a sua função dentro da frase e a sua função isoladamente. Depois da frase, a gente trabalha o que? Orações, onde a gente vai trabalhar aí a junção dessas frases. Então, quando a gente usa aí que, porque, né, com, então a gente vai começando a trabalhar outras palavrinhas para juntar as frases e é onde a gente forma as orações. Depois das orações, a gente trabalha com texto. Então, o que é um texto? Nada mais é do que uma junção de sons, palavras, frases e orações. Dá para compreender? Então, a gente está dissecando, né? A gente vai do menor para o maior. E depois do texto, a gente tem o contexto. Então, esse texto ele vai estar inserido dentro de um contexto. O contexto sempre vai ter uma intenção, sempre vai ter um porquê. Ele sempre quer dizer algo, sempre quer informar ou quer emocionar. Então, esse contexto vai estar dentro do texto e o texto dentro do contexto. E depois disso é o que a gente chama de estilo. Então, determinados autores, eles têm estilos. Por quê? Porque eles usam aí palavras próprias, porque eles começam a construir frases e orações e texto e contexto de uma maneira própria. Então é isso que a gente chama de estilo, de estilística. Então é aquela maneira própria de falar também e de escrever. Então, conseguem compreender? Então a gente tem essa dissecação, né? Esse dissecar da gramática da língua portuguesa. Para conseguir escrever bem, primeiro a gente tem que entender que a gente vai do menor para o maior e do maior para o menor. Então é preciso entender que a gramática da língua portuguesa ela passa por todos esses momentos. E aí é só um comecinho para a gente dar o pontapé inicial
para começar realmente a entender o que é a gramática da língua portuguesa ou o que é a gramática em si. Partindo de organizar isso na mente, a gente consegue ter uma comunicação efetiva, porque a gente vai passar a pensar no som, na palavra, na frase, na construção da oração, no texto, no contexto, em um, claro, estilo próprio de comunicação. Então, se você gostou, continua acompanhando, a gente vai trabalhar mais cada partezinha dessa, a gente vai tentar construir aí com mais facilidade a gramática da língua portuguesa na mente de vocês. Obrigada pelo carinho, por estarem aí comigo, deixa seu like, deixa seu comentário, se quiserem fazer perguntas, se quiserem fazer críticas, fiquem à vontade. A gente está aqui para construir juntos uma comunicação efetiva e falar a mesma língua. Então, vamos lá, vamos trabalhar a nossa pátria, que é a nossa língua portuguesa. Obrigada!